Olá, Nutri! Aqui é a Giovana, fundadora das plataformas de materiais Nova Era. Somos mais de 6.000 membros, mostrando na prática que a nutrição consegue ir muito além do planejamento alimentar. Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais diferenças entre o recordatório e o diário alimentar. São duas ferramentas extremamente importantes para você avaliar o consumo alimentar dos pacientes, porque é a partir dessa avaliação que você vai conseguir dar um direcionamento melhor para a sua conduta nutricional. Então vamos lá. Aqui na tela a gente tem a imagem do recordatório alimentar de 24 horas. Pelo próprio nome, a gente já consegue diferenciar a função dele. Recordatório vem de recordar, ou seja, quando você usa essa ferramenta, você quer que o paciente recorde os alimentos que ele comeu nas últimas 24 horas. Quais informações o recordatório de 24 horas traz? A gente tem ali a coluna do horário, do local, dos alimentos e das quantidades de cada alimento. Então, ali no momento do atendimento, o paciente vai te passando essas informações e você vai anotando. Considerações importantes sobre o recordatório de 24 horas. Você precisa prestar atenção em qual dia da semana vai ser usado para fazer o recordatório. Porque imagina que a consulta está sendo numa segunda-feira e o recordatório está sendo feito com base na alimentação de domingo. Você concorda que domingo não é um dia muito típico? Normalmente as refeições seguem um hábito. Como a função dessa ferramenta é dar uma visão para o nutricionista sobre o consumo habitual do paciente, o melhor é que seja um dia em que as refeições realmente foram habituais. Então, se esse for o caso, você pode pedir para ele te dizer o que ele come num dia rotineiro e pedir para que ele seja o mais preciso possível. Aqui a gente já entra em uma outra consideração importante sobre o recordatório. Ele depende da memória da pessoa. Algumas pessoas não vão se lembrar exatamente de todos os alimentos, ou então elas não vão saber te falar exatamente a quantidade certinha. Então é bom você ter em mente que aquelas informações vão sim te dar um norte, mas que elas não são necessariamente 100% fiéis. Pontos positivos do recordatório de 24 horas. É uma ferramenta muito fácil de aplicar. Ela pode ser usada em qualquer faixa etária, o custo é praticamente zero e ela te dá uma noção sobre a quantidade de refeições que aquele paciente faz por dia, sobre os horários daquele paciente, sobre as preferências alimentares. E agora a gente vai falar sobre o diário alimentar. Ao contrário do recordatório, que traz informações sobre uma alimentação que aconteceu antes do preenchimento da ferramenta, o diário alimentar traz informações sobre as refeições no momento em que elas estão sendo feitas. Ou seja, o diário não é uma ferramenta que o nutricionista preenche junto com o paciente. É o paciente que lá na rotina dele, depois que vocês já traçaram um planejamento alimentar, vai preenchendo a ferramenta e só depois, numa próxima consulta, por exemplo, é que ele traz o diário já preenchido para vocês analisarem juntos. A gente tem aqui na tela a imagem de um diário alimentar e você pode ver que as informações que ele traz são bem parecidas com a do recordatório, mas a proposta, a finalidade e o efeito que a ferramenta tem sobre o paciente são totalmente diferentes. Explico. Conforme o paciente faz as refeições e vai anotando, ele mesmo consegue criar as próprias percepções sobre a alimentação dele. Ele vai ficando mais consciente em relação às quantidades, em relação aos tipos de alimento que ele vem consumindo ao longo do dia. Ele vai percebendo se a alimentação dele na prática está sendo fiel ao plano alimentar que você prescreveu. Ou seja, quando ele volta na próxima consulta, tendo feito o diário alimentar, você vai perceber que ele está com um nível de consciência alimentar muito maior. Além disso, esse é um tipo de ferramenta que aumenta, que fortalece o vínculo entre o paciente e a mudança de hábitos, porque faz ele se envolver mais no processo. E quando vocês sentam juntos para analisar o diário preenchido, você vai poder identificar pontos que podem ser melhorados, você vai poder mostrar para o paciente algumas evoluções dele ali, coisas que às vezes ele tinha dificuldade e agora ele está conseguindo colocar em prática. Assim como o recordatório, o diário alimentar também é fácil de ser aplicado. Você mesmo pode entregar as folhas para o paciente dependendo de quantos dias que você quer que ele registre. Por exemplo, 2 folhas se você quer que ele registre 2 dias, 3 folhas se você quer que ele registre 3. E hoje em dia dá para fazer diário alimentar até de forma online. Existem alguns aplicativos e alguns softwares que disponibilizam essa função do diário alimentar digital. E é sempre bom você reforçar para o paciente a importância dele preencher e mostrar para ele os ganhos que essa ferramenta traz para o processo de mudança de hábitos alimentares. Agora que você já aprendeu a diferença entre essas duas ferramentas e o papel específico de cada uma delas na avaliação do consumo alimentar, é hora de colocar a mão na massa e usar aí com seus pacientes.
Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você baixar gratuitamente o recordatório e o diário alimentar. As duas ferramentas fazem parte da Nova Era Fit, que é a nossa plataforma de materiais para nutricionistas, onde você encontra lâminas explicativas, e-books de receitas, guias de indicação de produtos, templates de plano alimentar personalizado e várias outras coisas. Se você quiser conhecer a Nova Era Fit e ter acesso a todos esses materiais, eu também vou deixar o link aqui na descrição, certo? Então, se tiver ficado alguma dúvida ou se você quiser compartilhar comigo algum insight que você teve durante esse vídeo, é só deixar ali nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Um beijo e até a próxima!